E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando será o fim? Quando não vai haver mais necessidade de graça para a salvação das nações. Qual é o último sinal antes do fechamento da porta da graça? A palavra de Deus responde: quando o evangelho do reino for pregado a todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que vem a ser o evangelho do reino que será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as nações, para só então ser o fim? Assim como vocês receberam ao Senhor Cristo Jesus, também continuem a viver nele. Estejam enraizados nele e edifiquem nele a vida de vocês. Tornem-se cada vez mais fortes na fé, assim como lhes foi ensinado, e sejam sempre muito agradecidos a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os desvie com filosofias e argumentos falsos, baseados nas tradições dos homens e nos poderes espirituais que governam este mundo, e não nos ensinamentos de Cristo. Pois em Cristo, que veio em forma humana, habita toda a natureza de Deus. Nele vocês têm uma vida completa. Esta mensagem é o Evangelho do Reino, aquele Evangelho que será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, a fim de que o fim venha. Requer o poder do reino para preparar os homens para o reino, o poder que criará novos céus e uma nova terra, e nada menos que esse poder é necessário para criar novos homens aptos a habitar naquela terra e naqueles céus, e esse é o poder do Evangelho do Reino, que deve ser um testemunho a todas as nações. Deus sempre tem nos mostrado que estas mensagens são verdadeiras, por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres, e concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem, de acordo com a sua vontade. E o mundo futuro a respeito do qual estamos falando não será dirigido por anjos. Porque o Espírito começa a falar sobre os anjos e o mundo futuro quando fala da pregação do Evangelho. Ele sujeitou o mundo futuro a alguém? Sim. A quem, então, sujeitou o mundo? Ao homem. O mundo futuro é um mundo que era desde o princípio, os novos céus e a nova terra, e que foi sujeito ao homem, e este foi constituído governante sobre ele sob Deus e pelo poder de Deus nele. Agora o domínio se foi. O homem, em vez de estar acima do mundo, está abaixo, com o mundo sobre ele. O que deve ser feito? Aquilo que foi perdido deve ser recuperado, e visto que a morte veio pelo homem, também pelo homem vem a ressurreição dos mortos, portanto, ao homem é confiada a restauração do reino, não aos anjos, porque o domínio não lhes foi dado. Tudo o que Deus faz permanecerá para sempre e não se pode tirar nem pôr. Tendo dado o reino ao homem, ele é eternamente do homem e deve ser do homem. Aqui está a nossa garantia. Às vezes, você ouvirá as pessoas dizerem que, quando o homem pecou, Deus poderia, se quisesse, ter apagado toda a raça humana e começado de novo. Não, ele não podia. Por quê? Porque ele não podia negar a si mesmo. Há algumas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é a verdade, e ele está certo, e ele não pode mudar. Então, quando ele criou o homem e lhe deu o mundo, ele não poderia tomá-lo de volta. Resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas do Evangelho. Alguns homens devem entrar naquele reino, e assim, mesmo que os homens a quem o Evangelho foi pregado inicialmente, e todos os outros, se mostrem infiéis, ainda assim o homem deve trazer de volta o domínio, mesmo que Deus tenha que fazer novos homens de pedras. A obra a ser realizada é a criação de um novo céu e uma nova terra, para que o reino possa continuar como Deus o deu ao homem. A restauração deste reino é dada ao homem, e Cristo é o homem, e nós somos homens nele, de modo que o poder do Evangelho, o poder da pregação do Evangelho, é o poder que criará os novos céus e a nova terra. O poder do mundo futuro, o poder que recriará esta terra, é o poder que está na pregação do Evangelho, e podemos ver que é assim, porque ele cria homens, cria novas criaturas. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé.
tal como a Escritura afirma, o justo viverá por fé. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo, muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo. Você deve estar pronto a sofrer comigo de acordo com o poder de Deus, pois Ele lhe dará forças no sofrimento. O reino será restaurado, e seu poder será visto antes que os novos céus e a nova terra possam ser criados, porque, quando chegar o último momento, antes do fim do tempo de graça, deverá haver uma linha de demarcação completa e nítida entre os justos e os ímpios. Quando esse tempo chegar, todos serão capazes de discernir entre os justos e os ímpios, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve, e deverá haver um poder no Evangelho tão amplo que cada alma na terra não apenas terá ouvido o Evangelho, mas o terá ouvido em toda a sua plenitude, de modo que, tendo-o rejeitado, não haverá mais nada para ele. Ele terá rejeitado todo o poder de Deus, e então, tendo rejeitado tudo o que Deus tem, se o tempo de graça continuasse por milhares de anos, não haverá mais nada para trazê-lo de volta, e consequentemente, não haveria mais utilidade em prolongar o período de liberdade condicional, pois cada homem tomou uma decisão inteligente. O poder de Deus é tão grande que ele faz o próprio diabo servi-lo. Ele toma a ira do homem e a faz louvá-lo. Ele toma as paixões malignas do homem e as faz servir ao seu propósito. Vocês não sabem que ele fez isso com José? Seus irmãos ficaram com inveja e o venderam para o Egito, mas foi Deus quem o enviou para lá. Assim, Herodes, Pôncio Pilatos e os governantes de Jerusalém se levantaram contra o Senhor e contra Cristo. Para quê? Para fazer tudo o que Deus havia ordenado que fosse feito. Eles não estavam servindo ao Senhor intencionalmente, mas embora conspirassem contra o Senhor, para fazer a vontade máxima de Satanás, ainda assim, a vontade de Deus foi realizada. É maravilhoso, não é? Deus pode agir apesar do diabo. Mais do que isso, visto que a ira do homem e dos demônios louva a Deus, todo esforço contra a verdade apenas torna o poder de Deus ainda mais impressionante. Assim, no princípio, Satanás, que é o acusador dos irmãos, tentou frustrar o plano de Deus de estabelecer um reino com o homem como governante, e aparentemente conseguiu. Agora, ele acusa os irmãos perante Deus. Ele diz a Deus: tu não podes fazer um homem que seja leal a ti e ao teu reino. Eu posso estabelecer o meu reino apesar de ti. Mas o Senhor demonstrou em Cristo a possibilidade disso. Ele envia Cristo em semelhança de carne pecaminosa, para que aquele a quem o homem despreza, ele possa dizer: tomarei esta caricatura de um homem, este homem degradado, este homem caído e degradado em que tu fizeste a tua vontade eu o tomarei, e em sua carne pecaminosa demonstrarei o fato de que ele pode ser um rei, usarei o homem, não simplesmente como ele era no princípio, mas usarei aquela partícula caída e degradada da humanidade, para que ele se destaque mais por causa do poder eterno de Deus. Alguém pode perguntar: pode alguém viver uma vida sem pecado? Não, mas Cristo pode. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja que nada podemos fazer. O salário do pecado é a morte, e por isso devemos morrer e deixar que Deus assuma a gestão. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo de Cristo se revestiram. Cristo é o homem perfeito. Assim, no conhecimento do Filho de Deus, chegamos ao estado de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ele é o homem. Eis o homem, o único homem justo, Cristo. Vemos em todos os santos de Deus o seu rosto, o seu caráter, a sua justiça e a sua bondade, e devemos desaparecer de vista. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é o Evangelho do Reino, o reino de Deus dentro de nós, Deus governando no homem e mostrando o seu poder no homem. Este é Cristo reproduzido em suas criaturas. Este é o reino, e este Evangelho do Reino Deus no homem deve ser pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá.
gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deus coloca seu nome sobre seu povo, para que todos saibam a quem pertencem. Onde quer que os homens do mundo entrem em contato com o povo de Deus, eles devem ver o nome de Deus e reconhecer, à primeira vista, que Deus habita em seu interior e ali realiza suas obras. O nome de Deus sobre a pessoas declarará a Deus, mas qual é o nome? Quando o milagre foi realizado no homem paralítico à porta do templo, e Pedro e João foram levados perante o conselho para responder pela boa ação, e lhes foi perguntado em nome de que a haviam realizado, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Parece que hoje nós estamos sendo interrogados por causa da boa ação que fizemos ao homem paralítico, e de como ele foi curado. Muito bem. Então fiquem todos vocês e todo o povo de Israel sabendo que este homem se apresenta curado diante de vocês pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou. Ou seja, o nome de Jesus é a vida de Jesus. Assim, sendo batizados em nome de Jesus, somos batizados com a vida de Cristo. Esse é o testemunho para o mundo. Aí temos o reino de Deus, o reino perfeito de Deus, na terra, antes que a própria terra seja recriada para o homem. Então, quando Deus tiver um povo leal a Ele, que o permita habitar neles, e seu reino se manifestar neles, Ele lhes proverá um lugar melhor para servi-lo, um lugar em harmonia com seu caráter. Então, eles serão tornados imortais, este ser corruptível se revestirá da incorruptibilidade e este ser mortal se revestirá da imortalidade. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que Ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Agora, não se engane. Não pense que você e eu seremos tão bons a ponto de vivermos independentemente do Senhor, não pense que este corpo será convertido ou transformado. Se fizer isso, você se meterá em graves problemas e em pecado grave. Não pense que pode transformar a corrupção em incorrupção. Esta corrupção, a carne mortal se revestirá de incorrupção somente quando Cristo vier, não antes. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade quando Cristo vier, e não antes disso. Quando os homens têm a ideia de que sua carne é sem pecado e que todos os seus impulsos vêm de Deus, estão confundindo sua carne pecaminosa com o Espírito de Deus. Estão se substituindo por Deus, colocando-se no lugar de Deus, que é a própria essência do papado. Antes que este corpo corruptível se torne incorruptível, e o corpo natural, pecaminoso, seja trocado pelo corpo espiritual, sem pecado, Deus demonstrará o que pode fazer apesar da corrupção e da mortalidade. Ele condenou o pecado na carne, mostrando que mesmo em carne pecaminosa, ele pode viver uma vida sem pecado. Sua vida perfeita se manifestará em carne mortal, para que todos a vejam depois do fechamento da porta da graça, isto é, nas 7 últimas pragas. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Durante as 7 últimas pragas, quando a pestilência e a doença estiverem espalhadas pela terra, quando o próprio ar for pestilência em vez de vida, quando o sol, em vez de dar vida, destruir a vegetação e queimar a terra e queimar os homens, e quando as águas, em vez de serem vivificantes e refrescantes, estiverem poluídas e causarem morte, durante esse tempo Deus terá um povo que, apesar de sua própria mortalidade, apesar de toda a corrupção que existe neste mundo, viverá vidas limpas, íntegras e saudáveis. 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Com os seus olhos você contemplará e verá a recompensa dos ímpios. Porque você fez do Senhor o seu refúgio, do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. É aí que Deus mostrará o poder da sua vida. Esse é simplesmente o poder que venceu a morte, o poder que venceu as concupiscências da carne, o poder que ressuscita os mortos. É o poder da ressurreição. Agora, o que devemos aprender é que o mesmo poder que será manifestado durante as 7 últimas pragas será manifestado hoje, antes que venham as pragas nas quais se consuma a ira de Deus. Caso contrário, não haveria testemunho. Se esse poder não pudesse ser manifestado antes do fim do tempo de graça, não haveria testemunho para o mundo, não seria um testemunho para as pessoas.
Mas antes do fim do tempo de graça, haverá um povo tão completo nele que, apesar de sua carne pecaminosa, viverá vidas sem pecado. Viverão sem pecado, viverão em carne mortal, porque aquele que demonstrou ter poder sobre toda a carne vive neles, vive uma vida sem pecado em carne pecaminosa e uma vida saudável em carne mortal, e isso será um testemunho incontestável, um testemunho maior do que o qual não se pode dar. Então virá o fim. Este será o reino de Deus manifestado a todas as nações, como testemunho do poder de Deus. O reino de Deus dentro de vocês. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.